Comecei a conversar com uma garota chamada Cristina anos atrás. Nos conhecemos por meio de amigos em comum. E depois de um tempo de comentários nas histórias do Snapchat um do outro, decidi me lançar e convidá-la para sair. Era meados de julho, então as opções de coisas para fazer eram abundantes, principalmente a praia, e qualquer atividade ao ar livre era uma opção para um primeiro encontro. Havia uma praia perto de mim que permitia a entrada de caminhões com as devidas autorizações, e até hoje frequento com minha caminhonete. Era uma noite em que nenhum de nós trabalhava no dia seguinte. Então decidimos ir à praia e fazer uma pequena fogueira com algumas bebidas em uma noite de semana, depois das 8 da noite. Eu sabia que quase ninguém estaria na praia tão tarde, então parecia um encontro perfeito em termos de privacidade. Ela morava a apenas 5 minutos de mim, então a peguei e paramos em uma loja de conveniência onde comprei lenha e outros suprimentos para a fogueira. Depois, seguimos direto para a praia. Para ser honesto, eu nunca tinha acendido uma fogueira antes, então estava com medo de me envergonhar, mas no papel parecia uma boa ideia. Estacionei o carro em uma colina de areia e começamos a descarregá-lo. Cavei um buraco com minha pá para colocar a lenha e alguns gravetos menores para acender o fogo. Honestamente, eu não conseguia fazer o fogo pegar. Tentei por 20 minutos e não consegui, então desisti. Foi constrangedor, mas rimos disso e decidimos apenas relaxar na escuridão por um tempo bebendo as cervejas que trouxemos. Por um tempo, tudo o que ouvíamos eram as ondas batendo na praia, mas Cristina foi a primeira a apontar que ouvia algo mais, sussurrando. Comecei a prestar mais atenção e ouvi o que ela queria dizer. Era um som de assobio, não como um pássaro. Definitivamente era uma pessoa. Cristina e eu nos olhamos com expressões de medo. O assobio estava muito perto. Como não tínhamos outra luz, entrei na minha caminhonete e liguei os faróis. Então ouvi Cristina gritar. Ambos vimos a parte de trás da cabeça de um homem saindo da alta grama da praia no pequeno monte de areia acima da minha caminhonete. Ele provavelmente estava nos observando o tempo todo por algum motivo. Eu gritei para que ele desaparecesse e subi o pequeno monte tentando segui-lo, mas imediatamente o perdi de vista. Havia grama alta por toda parte, e ele poderia estar se escondendo em qualquer lugar. Peguei meu celular para usar a lanterna e fiquei nas pontas dos pés para olhar por cima da grama. Olhando para trás, nem acho que eu queria encontrá-lo, então não sei por que não entrei no carro imediatamente e fui embora. Cristina me chamou para voltar ao carro e sair. Foi então que ouvi o assobio novamente, soando perigosamente próximo, talvez a 3 metros de mim. Cristina também ouviu e implorou para que eu voltasse ao carro. Eu concordei e voltamos para o carro. Liguei os faróis e o motor. Fiquei ali por alguns momentos, como se soubesse que quem quer que estivesse na grama viria nos olhar depois de ouvir o motor ligar e as luzes se apagarem. E eu estava certo. Liguei os faróis novamente por um breve momento, e o rosto de um homem pôde ser visto olhando através da grama para minha caminhonete. A luz sendo ligada o fez se esconder novamente na grama. Fui tentado a sair e confrontar o cara, mas Cristina me deteve e me convenceu de que ele poderia estar mentalmente perturbado ou armado, ou ambos, e que deveríamos apenas sair dali. Eu concordei e saímos da praia, olhando o tempo todo para ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Foi uma viagem incrivelmente tensa e assustadora daquela praia, com a quantidade de pessoas loucas por aí. Não tenho ideia das intenções daquele homem, mas nada naquele encontro foi normal de forma alguma. Quando eu era mais jovem, minha família alugou uma casa de praia por um fim de semana de verão. No entanto, a locação da casa foi encurtada drasticamente e isso é o motivo. No primeiro dia que estávamos lá, fomos à praia e depois saímos para jantar. As dunas de areia eram bem acidentadas perto da casa, e naquela noite meu irmão Joe e eu tivemos a ideia de deslizar na areia. Encontramos algumas caixas de papelão grandes em um dos armários da casa, então cortamos pedaços das caixas para usar como trenós. Nossos pais não se importaram de sairmos na escuridão, desde que não nos afastássemos muito da casa. Encontramos o que parecia ser a parte mais alta da duna de areia e começamos a descer as colinas de papelão como trenós. Surpreendentemente, funcionou muito bem. Quando Joey chegou ao fundo pela terceira ou quarta vez, ele me chamou, Tyler.
O que é isso? Eu não vi do que ele estava falando, então desci a colina novamente para olhar o que ele estava apontando. Era algo no oceano. Era um objeto preto que se destacava na água. O reflexo da lua no oceano era suficiente para ver o objeto, mas não o suficiente para identificá-lo. Parecia que algo estava definitivamente flutuando na água, embora estivéssemos um pouco assustados e com medo de nos aproximar para ver o que era. Então, caminhamos um pouco mais pela praia em busca de outra colina. Encontramos uma que não era tão alta, mas ainda estava perto da casa. Meu irmão desceu a colina primeiro e enquanto eu estava observando o objeto preto na água novamente, parecia que não tínhamos nos movido tanto quanto pensávamos. Eu gritei para Joey olhar para o oceano e ele provavelmente viu imediatamente, porque ele correu para cima da colina para mim. Estávamos discutindo o que poderia ser o objeto, talvez não tivéssemos nos movido tanto quanto pensávamos. Ficamos olhando para o objeto por um tempo e conseguimos ver que ele estava se movendo um pouco. Olhamos para a casa que estávamos alugando, que não estava muito longe, então decidimos dar uma olhada mais de perto no objeto flutuante. Achávamos que talvez fosse um animal morto flutuando na água. No entanto, estávamos muito errados. Quando estávamos aproximadamente a meio caminho da água, o objeto preto começou a se erguer, revelando-se como uma pessoa de altura gigantesca, com os braços ao lado do corpo. Era uma cabeça de pessoa o tempo todo. Corremos de volta para casa e fechamos a porta atrás de nós, gritando para nossos pais. Eles pareciam confiantes de que não havia ameaça de alguém indo nadar à noite, embora depois de dizermos que eles estavam nos seguindo na água, nosso pai saiu para o deck dos fundos com as luzes acesas e olhou ao redor da praia. Quando ele não viu ninguém, disse que não tínhamos com o que nos preocupar. No entanto, foi só mais tarde naquela noite que ouvimos nossa mãe gritar da sala de estar enquanto Joey e eu estávamos no quarto que compartilhávamos. Saímos correndo das nossas camas para correr lá fora e ver o que era. Quando entramos na sala de estar, nosso pai nos mandou voltar para o quarto, mas não o escutamos imediatamente. Eles estavam olhando para algo do lado de fora. Caminhamos até lá para ver o que era. Nossos pais estavam olhando para algo do lado de fora. Caminhamos até lá para ver o que era. Os faróis do carro estavam iluminando um homem nu, sorridente, no deck dos fundos, acenando. Nosso pai nos moveu de volta para o quarto e disse para não sairmos. Ouvimos tudo enquanto nosso pai gritava ameaças de chamar a polícia para o homem e houve um estrondo alto no vidro da porta dos fundos, acompanhado pelo som de nossa mãe gritando. Nosso pai gritou para nossa mãe ir ficar com as crianças. Ela entrou no quarto e tentou nos acalmar enquanto ouvimos nosso pai discando 911 batidas no vidro da porta. Nosso pai não é uma pessoa grande e está longe de ser um lutador, então as chances de ele sair para confrontar esse homem eram praticamente nulas, a menos que fosse absolutamente necessário. Isso continuou por alguns minutos antes do barulho parar e nosso pai parecer mais calmo. Vários carros da polícia chegaram à casa. Havia mais policiais dentro de casa do que eu posso contar. Meu irmão e eu fomos perguntados sobre o que vimos na praia para ajudar a juntar a história. Nossos pais dizem até hoje que a explicação mais provável foi um predador de crianças drogado. Foi uma experiência muito doentia e perturbadora para toda a nossa família passar por isso. Na verdade, 12 anos depois, ainda é desconfortável e perturbador pensar nisso. E, sim, a resposta óbvia à pergunta óbvia, e nós saímos depois desse encontro. Sim, saímos e nossos pais recuperaram o dinheiro. Acabamos ficando em um resort próximo para não desperdiçar o fim de semana, mas obviamente todos nós ficamos abalados depois disso. Quando eu tinha 20 anos, minha namorada, Steve, e eu queríamos ir a um show de fogos de artifício na praia local para o Dia da Independência.
No entanto, todos os estacionamentos principais da praia estavam completamente lotados e era um caos encontrar estacionamento. Eventualmente, acabamos dirigindo mais longe pela estrada até um estacionamento quase vazio e quase deserto. Algumas pessoas estavam estacionadas lá, sentadas em cadeiras de praia no estacionamento, aparentemente prontas para assistir ao show de lá. No entanto, Steve e eu não queríamos fazer isso. Caminhamos até a praia com nossa coberta e bebidas. Tivemos que atravessar um túnel sob a passagem elevada para chegar à praia longe do estacionamento. A praia estava surpreendentemente vazia e parecia que éramos os únicos que pensavam em caminhar até a praia principal. Começamos nossa longa caminhada. Andamos por cerca de 20 minutos até que os fogos de artifício começassem a explodir no ar. Não estávamos muito perto, mas era melhor do que nada, e estávamos cansados de caminhar. Tínhamos a praia toda para nós, onde colocamos a coberta. Literalmente estávamos apenas aproveitando a situação. O show de fogos de artifício foi decentemente longo e, cerca de 10 minutos após o início do show, comecei a ouvir vozes atrás de nós. Virei-me e vi algumas pessoas ao longe. Eles estavam olhando para os fogos de artifício, então não havia nada estranho nisso. Provavelmente apenas mais pessoas assistindo ao show de fogos de artifício. Sentamos mais 10 minutos ou algo assim, e por volta do momento em que o show de fogos de artifício terminou, estávamos sendo atacados por mosquitos e decidimos pegar nossas coisas e partir. Passamos por alguns túneis, e embora todos parecessem iguais, lembramos que o que cruzamos tinha 2 lixeiras próximas à parede esquerda. Eu podia ver um jovem se aproximando de nós vindo da escuridão à frente. Ele nos cumprimentou e pediu ajuda. Reduzi minha caminhada, mas não parei completamente porque imediatamente desconfiei desse cara. Ele parecia ser uma das pessoas que eu tinha visto à distância antes. Ele apontou para o túnel ao lado dele e disse que seu amigo estava ferido e ele precisava de ajuda, mas que não tinha telefone com ele. Steve pareceu igualmente desconfiada. Continuei a afastar Steve enquanto a envolvia, envolvendo-me na conversa com esse jovem homem hispânico de cerca de 20 anos. Perguntei a ele onde seu amigo estava, e ele disse que estava no estacionamento do outro lado do túnel. Olhei para dentro do túnel, que estava completamente escuro. Não tinha como eu entrar lá. Eles pareciam extremamente suspeitos para mim. Pediu desculpas e disse que estávamos com pressa, e comecei a puxar Steve para longe. O tom do homem mudou para mais irritado e zangado. Ele me chamou de imbecil enquanto nos afastávamos. Eu não me virei para reconhecer, apenas sussurrei a Steve para continuar andando. Eu olhava para trás a cada poucos segundos para verificar se estávamos sendo seguidos, e percebi que estávamos. Ele e outros 2 indivíduos estavam nos seguindo de perto, e isso indicava que o homem havia mentido sobre seu suposto amigo ferido. Eles estavam prestes a nos atacar, eu podia sentir isso. Eu disse a Steve para correr na direção do túnel com as 2 lixeiras, sabendo que, se corrêssemos juntos, provavelmente provocaria o grupo de homens a nos perseguir. Ela se moveu rapidamente, sem chamar muita atenção. Eu percebi que os homens atrás de mim estavam se aproximando rapidamente. Queria dar a Steve mais tempo para chegar ao carro antes de eu correr. Quando cheguei à entrada do túnel, virei-me mais uma vez e os 3 homens estavam quase em cima de mim agora. Um deles começou a gritar: "Ei, venha aqui!" Steve estava tentando me ligar novamente, mas não consegui pegar a ligação. Entrei no túnel e comecei a correr pelo concreto descalço, ignorando a dor nos pés. Finalmente, saí do túnel para o estacionamento, que estava iluminado por postes de luz. Agradeço a Deus por isso, porque em algum lugar dentro do túnel, os 3 homens pararam de me seguir. Entrei no estacionamento vazio, exceto por 2 outros carros e o meu,
onde Steve já estava dentro, com as luzes acesas. Corri para entrar no carro, olhando para trás uma última vez para o túnel e vi dos três caras parados provavelmente a uns 3 metros de mim. Steve estava tentando me ligar novamente, mas não consegui pegar a ligação. Entrei no carro e saímos do estacionamento. Dirigimos pela estrada e, sinceramente, nunca me senti tão aliviado ao ver as luzes traseiras de um engarrafamento formado pelos milhares de pessoas que saíam dos estacionamentos da praia principal. Não faço ideia se eles planejavam nos assaltar ou nos matar, mas ficou claro que essas pessoas estavam lá naquela noite com um plano. Fico feliz por não termos caído na armadilha deles.